Antigo desbravador dos mares, Portugal sempre soube enfrentar tempestades. A crise econômica dos últimos anos ficou para trás. O país abriu as fronteiras e, num ritmo vibrante, está se revitalizando. E assim, mais uma vez, Portugal está conquistando o mundo. Mas, ao contrário do passado, agora é o mundo que está vindo para cá. From Italy. I'm from Hungary. De Avignon. It's beautiful. Uma Lisboa jovem e cosmopolita está se transformando na nova capital da Europa. Áreas antigas que estavam abandonadas foram modernizadas. Novos espaços urbanos surgiram, mas em harmonia com o charme do passado. E chama atenção neste país tão pequeno as paisagens espetaculares. Poderia ser um pedaço do paraíso, Algarve, sul de Portugal. A costa é desenhada por falésias. Algumas chegam até 40 metros de altura. Elas escondem praias deslumbrantes. Bem, não deu para resistir. Desembarcamos nesse cenário lindo. A Praia do Pontal, uma das mais escondidas da região do Algarve. Chegar até aqui só de barco. Mas tudo bem, olha que maravilha. A água nessa época do ano, que deveria estar gelada, está morna, sabe? Quase quente. E o lugar é realmente lindo. Areia branca. E essa Praia do Pontal, ela tem uma particularidade. Ela é toda protegida por esses paredões, quer dizer, aqui, além de lindo, não tem nem vento. Parece um paraíso. Que lugar maravilhoso! Bem, é difícil deixar essa paisagem, mas as formações rochosas do Algarve guardam muitas surpresas. São muitas as grutas aqui nessa região do Algarve. Essa é considerada a mais bela de todas, a Gruta de Benagil, um dos cartões postais de Portugal. Olha, geralmente a gente não consegue chegar até aqui, né, por causa do volume da água, mas a gente teve sorte e chegou no horário perfeito em que a maré está baixando. Daí, olha só, a gente consegue mostrar para vocês essa gruta de dentro. Olha a areia, que linda, tem uma praiazinha. Realmente é um lugar especial, um lugar belíssimo. Ao longo do tempo, a erosão foi esculpindo um cenário único aqui. Algumas rochas parecem surgir do mar. Bom, mais ou menos 3 horas navegando e agora a gente vai conhecer a gruta mais longa do Algarve. É essa aqui, a Gruta de Alfanzina. Ela tem entre 50 e 65 metros de comprimento. É linda. Essa gruta é um orgulho, né, para os portugueses. E é realmente um cenário diferente que impressiona, que surpreende. Olha que maravilha. Uau, mas dá medo, hein? É meio escuro aqui dentro. Uau. É tudo tão bonito que o medo passa rápido. Aqui dentro, até a temperatura muda, né? A gente lá fora estava bem quentinho, estava calor, a temperatura está por volta de 30 graus. E aqui
Tem muito para conhecer por aqui. Foi eleita nos últimos 4 anos o melhor lugar do mundo para quem quer se aposentar. Os motivos são vários: qualidade de vida, sistema de saúde que funciona, impostos mais baixos, natureza, segurança e o clima. Aqui no Algarve, o sol é sempre assim, olha, brilha em média 300 dias por ano. São mais de 100 mil aposentados de todas as partes do mundo, em toda a região do Algarve. Brasileiros são muitos. Jaque, por exemplo, vive em Albufeira há 14 anos. Por que aqui é um lugar bom para quem quer se aposentar? Porque ainda é bem barato comparado com outros países, porque quase todo mundo que se aposenta quer 2 coisas: segurança e também um bom sistema de saúde. E isso nós temos aqui. Mesmo o sistema público de saúde funciona muito bem. Nós já várias vezes esquecemos a porta aberta. Não há problema. Jaque viaja todos os anos para o Brasil para encontrar a família, mas não pensa em sair daqui. Os portugueses, mais ou menos como os brasileiros, são fantásticos, são muito abertos, é muito fácil fazer amizades. E depois, pelo fato de haver muitos estrangeiros que moram aqui, há uma grande diversidade de oportunidades, por exemplo, para pequenos negócios, mas também para a cultura, que tem ópera, tem música, tem caminhadas. Jaque viu a cidade crescer com a chegada de tantos estrangeiros. Você consegue ser feliz aqui? Você é feliz aqui? Eu sou muito feliz aqui. E eu gostaria que todos os meus amigos do Brasil, de outros países, viessem para cá. A gente acorda de manhã com canto de pássaro. Isso é um paraíso. Português de Lisboa, Rodrigo trocou a agitação da capital pelo Algarve e trouxe a mulher Sofia e as 3 filhas. A qualidade de vida é ótima, não há trânsito, poucos habitantes, que é bom. Ah, bom. É fácil criar filhos aqui? É muito fácil e eu acho que as pessoas não sabiam isso. É bom viver. Os ventos da modernidade também sopram em direção das belas margens do Douro, no norte do país. O rio sinuoso corta uma das regiões de vinho mais bonitas do mundo. Uma das mais antigas tradições dessa região, a região do Douro, é o vinho. O mais conhecido de todos é o do Porto, um vinho diferente, doce, que começou a ser produzido mais ou menos 400 anos atrás. Hoje, muitas famílias daqui produzem o vinho do Porto, um trabalho que atravessa gerações. Os mais jovens estão transformando um trabalho muito tradicional. A enóloga Cláudia e o irmão Oscar fazem parte da 5ª geração dessa vinícola. Eles introduziram instalações modernas no negócio da família e passaram a engarrafar todo o vinho produzido. No passado, o engarrafamento só podia ser feito em Vila Nova de Gaia. Com os irmãos, aprendemos um pouco mais sobre essa bebida única. Bem, da colheita da uva, até a gente poder provar um vinho do Porto, são mais ou menos 6 meses o tempo em que o Porto é produzido. Mas o que será que esse vinho tem de tão especial? É uma combinação de mais açúcar e mais álcool do que um vinho normal. E o que tem de único é ser feito na região do Douro. É que a localização do Douro é excepcional para produzir este tipo de uva. O processo de fabricação tem seus segredos. O Oscar nos mostra quais são. Vamos pegar nas uvas e vamos esmagá-las. Vamos começar por desfazer o bago. O nosso bago é um bago que tem uma polpa por dentro que é transparente. Sim. Essa polpa não tem cor. Este líquido aqui não tem cor. Então nós vamos ter que esmagar muito bem a película para libertar a cor. Quer dizer que a cor vem da pele, da casca da uva. Vem da casca da uva. Sem isso, o vinho não tinha cor. Então estão a ver que a cor já está a ficar mais escura um pouquinho. Bem mais. Depois de esmagar as uvas, chega o momento da fermentação. Entra aqui tudo para dentro.
Então a fermentação vai acontecer com o líquido em contacto com a película, para fazer mais extração. E se nós não fizermos nada, este suco de uva, ao fim de uma semana, é vinho. É um vinho normal. Mas o vinho do Porto não tem nada de um vinho normal. É bem mais forte e doce. Vamos ter que parar a fermentação, matar a levedura, para ela deixar de consumir o açúcar. Sim. Então assim o nosso vinho vai ficar doce. O álcool, nós vamos ter que o aumentar para cerca de 19% a 20%. Este álcool é o que vai matar a levedura e parar a fermentação e conservar o vinho do Porto para envelhecer durante muitos anos. O álcool do vinho do Porto é, na verdade, uma aguardente feita do próprio vinho. Nessa quinta, se produz vários tipos de vinho do Porto. Eu já aprendi tudo sobre vinho do Porto. Agora eu tenho que sentir, né, como é que é o vinho do Porto de verdade. Olha, saindo do barril, meu Deus. Nossa. Uau, é realmente maravilhoso, porque ele não é tão doce. Olha a cor dele, parece um vinho tinto. E tem um sabor que eu não sou especialista, não vou definir qual é, eu só sei que é delicioso. 25 anos. Daí a degustação estava apenas começando. Esse aqui é assim, o néctar dos deuses. Meu Deus, se tiver melhor do que isso, eu não saio mais daqui. Nunca mais, nossa. Eles me avisam para ir provando devagar, porque ainda tem muita coisa melhor. Olha, agora chegou a hora da gente provar o vinho mais especial de todos, que é esse aqui, olha, de 1968. A Cláudia não queria nem pensar em tirar um pouco desse vinho pra gente, mas o irmão dela convenceu. Esse vinho é conservado pela família como um verdadeiro tesouro. Só isso? Olha como ela é pão dura do vinho, olha. Meu Deus, deixa eu ver. É para dividir por todos. Temos que Esse copo? Não. Esse copo não. Esse aqui é meu, eu não dou para ninguém. Nossa. Uau. É inacreditável. Eu posso levar esse barril comigo para o Brasil? Não. E é mesmo um tesouro líquido. Depois de conhecer bem essa vinícola, fica fácil entender por que o vinho do Porto é um dos orgulhos deste país. A cidade que deu o nome ao vinho do Porto também é uma preciosidade. As casas coloridas são do século XVI, mas o movimento é bem parecido com uma cidade moderna. Daqui a gente tem um dos mais belos cenários do Porto. É só olhar em volta. Essas casas que cobrem a colina dão cor e iluminam a cidade. Mais ou menos 3.000 anos atrás, toda essa região aqui, nas margens do Douro, era conhecida como Portuscali. O nome Portugal nasceu aqui. A cidade do Porto é mesmo muito inspiradora. É no Porto que fica a livraria considerada a mais bonita do mundo, essa aqui, fundada em 1906. Os portugueses acreditam que foi nessa livraria que a autora de Harry Potter se inspirou para escrever alguns trechos do livro. Daí, é claro, ela se transformou numa atração. A livraria centenária está sempre cheia, fotos de todos os ângulos. É um espaço lindo. Os detalhes são em madeira talhada. A escadaria é uma das principais atrações. Como não imaginar, por exemplo, um lugar como esse, como um dos cenários misteriosos do mundo de Harry Potter? Vocês dois têm consciência, é claro. Sim, senhor. E há provas para que os dois sejam expulsos. A autora de Harry Potter morou na cidade do Porto 25 anos atrás. Dizem que esses estudantes universitários foram sua fonte de inspiração para criar os uniformes da escola de magia e bruxaria da saga de Harry Potter.
A atmosfera da cidade parece ainda mais mágica, mais misteriosa nos finais de tarde. O cais fica movimentado, o vai e vem dos barcos encanta e até os peixes parecem ficar mais agitados. O dia está quase terminando e a lua já está lá assim, brilhando no céu. Tranquilidade e paz. É assim que a vida vai passando no interior de Portugal. As antigas aldeias portuguesas encantam pela beleza e pelo charme. Monsanto, por exemplo, ganhou o título de ser o vilarejo mais português do país. Erguida há mais de 1000 anos pelos templários, Monsanto parece que nasceu das rochas. É um cenário bem diferente. Elas estão bem no meio do caminho, nas paredes, nos telhados. Todas as casas de Monsanto são construídas assim, olha, em granito. Daí a gente fica curioso, né, para saber como é que elas são por dentro. Geralmente, os moradores aproveitam o granito bruto, a rocha, para fazer as divisórias da casa. A dona Fátima é um desses moradores. Olha só, vem ver aqui a cozinha dela. É incrível. A casa é construída já assim, olha. Eles aproveitam a rocha bruta, olha, o granito, como parede, como divisória. Olha que incrível. Agora, como é que a senhora se sente, dona Fátima, sabendo que dentro da sua casa tem essa pedra, esse granito? Moro quase dentro num bunker. Mora dentro de um bunker, quer dizer, aqui não tem perigo, ninguém entra na sua casa. Não, aqui não. A senhora se sente segura, né? Sinto, muito. O bunker de dona Fátima tem uma decoração simples, mas tudo é extremamente bem cuidado. Ela é uma das 80 moradoras da parte mais antiga da aldeia. Aqui em Monsanto não existem mais praticamente jovens, né? Eles preferem sair para estudar ou trabalhar nas cidades maiores. Então aqui virou uma vila, uma aldeia praticamente de pessoas acima de 60 anos. Essas senhoras aqui são um exemplo. A dona Fátima... Só Fátima. A Fátima, sim. Que tem 73 anos, a dona Maria de Jesus, que tem 82, e olha aqui, ó, a dona Graça, que tem 80. Eu vou mudar para cá, porque ela parece que tem 80 anos. Olha isso. Agora, a senhora gosta de viver aqui? Eu gosto muito. O que a senhora faz no seu dia a dia? A sua rotina, Faço como é que é? marafonas e faço a vida de casa. O que é marafonas? Agora, é estas bonequinhas. A senhora faz essas bonequinhas Vês aqui? ali prontas. Tá aqui, ó. Isso aqui que ela faz, olha. Que é para ela mostrar. Olha aqui, ela trabalha fazendo essas bonequinhas. Olha, essa tesouraria também. E dá para ganhar dinheiro? Dá assim para pôr os nossos alfinetinhos, uma coisinha. Ir a pôr um cafezinho ou comprar umas meiazinhas. Agora, o que a senhora faz para ficar tão jovem? Não faço nada. Não é possível? Eu trabalho. Trabalha muito? E não cansa subir e descer essas ladeiras? Não. Meu Deus do céu, olha, isso aqui realmente é a fonte da juventude. Dona Fátima, como é que a senhora faz para ter 73 anos e estar assim jovem e linda? A senhora nasceu aqui? Sim, nesta casa. Nessa casa? Nesta casa. Mas a senhora desce todo dia? A senhora vai, sobe, desce, não? Não. Não. Vamos até lá abaixo, ao café, damos uma volta à noite. Sempre. À noite? Sim. A senhora não tem medo? Agora, medo. Aqui. Isto é o paraíso. Isso é o paraíso? Um paraíso com muita história. Na parte mais alta da cidade fica a fortaleza. Foi aqui que Monsanto começou a ser construída. Era um ponto estratégico de observação e defesa. Hoje, as ruínas ainda lembram o passado, uma época de invasões e batalhas. Bem diferente de Monsanto, a aldeia de Óbidos, no coração de Portugal, parece um lugar de sonho e romance. A cidade de Óbidos
é bem preservada e cercada por muralhas. Essa vila foi conhecida durante séculos como a Vila das Rainhas. É que quando casavam, os reis portugueses tinham o hábito, de oferecer óbidos como dote de casamento. Imaginou? Pelo menos 5 rainhas receberam óbidos de presente de casamento. As ruas antigas são um verdadeiro labirinto. As casinhas brancas têm sempre detalhes em amarelo ou azul. O tempo aqui tem seu ritmo próprio, mas a vida tranquila de muitas vilas portuguesas está começando a mudar. O litoral é um exemplo. As ondas gigantes que tornaram o lugar famoso estão mudando completamente a vida da cidade. Hoje o que mais se vê aqui são jovens em busca de desafio, aventura e emoção. As gaivotas são parte do cenário. E como conversam! Os jovens começaram a chegar mais ou menos 7 anos atrás, depois que um americano ficou famoso por surfar as ondas gigantes de Nazaré. Hoje, surfistas do mundo inteiro e curiosos vêm para cá conhecer essa demonstração de força, de poder da natureza. Em Nazaré, as ondas gigantes acontecem por causa de uma espécie de desfiladeiro submerso que fica perto da costa. É um cânion de 211 quilômetros de extensão e que chega até 5.000 metros de profundidade, que os portugueses chamam de Canhão de Nazaré. Dependendo dos ventos e das correntes, a água ganha muita força e velocidade ao atravessar os paredões. As ondas de Nazaré podem chegar a 30 metros de altura. E é esse espetáculo que atrai tanta gente. O dia está começando e vamos acompanhar um pouco a rotina de quem vive desse esporte tão desafiador. Surfistas de várias nacionalidades já estão se preparando. E tem uma brasileira, a Maia, considerada uma das melhores surfistas de ondas gigantes do mundo. Ela é uma das poucas mulheres num esporte dominado pelos homens. E você, no meio desse clube do Bolinha, qual é a sensação? Como é que você se sente? Às vezes intimidada, às vezes bem-vinda, às vezes com vantagem por não ter tanta pressão, que nem eles têm. Às vezes mais fraca. Depende, assim. É que nem ir pra guerra, entendeu? A maioria dos soldados do mundo são homens. Porque você vai pro tudo ou nada, você vai arriscar sua vida. Maia morou 11 anos nos Estados Unidos. Agora, ela divide seu tempo entre o Rio de Janeiro e Nazaré. Portugal é barato, Portugal é um lugar onde você vive bem, com pouco. As pessoas aqui ganham pouco e vivem uma vida muito legal com pouco dinheiro, entendeu? Então ele não é um lugar... Eu vindo nos Estados Unidos sinto muito isso, Porque os Estados Unidos é um lugar extremamente capitalista, as pessoas gostam de comprar muito, fazer muito dinheiro. Aqui não tem isso, sabe? As pessoas trabalham, vivem com pouco, têm uma vida assim, bem simples, mas são felizes. Maia conta que é muito feliz aqui, mesmo quando relembra os momentos trágicos que viveu em Nazaré. Vem cá, você quase morreu já pegando uma onda, tentando pegar uma onda gigante. Aqui. Foi em 2013. Maia caiu, foi engolida pela água e desmaiou. Foi um resgate dramático. Ela foi salva pelo surfista Carlos Burri. Foi preciso muito esforço, mas ele conseguiu levar Maia até a praia. Depois de
3 anos de recuperação, Maia voltou a desafiar as ondas gigantes. E o que te move, entendeu? Para você fazer tudo de novo? Uma batalha dura psicológica. Eu acho que o medo vai estar sempre ali, sabe? Mas eu quero conseguir realizar meus sonhos independente do medo. Eu gosto de ver onde a mulher pode chegar. Assim, Desafio, né, Maia? É. Você não podia pegar uma onda no arpoador, não era mais fácil? Pego também. Pois é. Pego também. Mas não estava de bom tamanho, Não, né? não tava. Não tava. A gente não pode se contentar com pouco na vida, né? Desejo boa sorte. Hein? Tomara, não, mais do que boa sorte, toda a sorte do mundo. Para que a gente se veja aqui em algumas horas. Não vai, Carol Maia, claro que vai, olha isso, claro que a gente vai. Pra eu poder te levar lá pra fora. Não, ela quer que eu vá junto, imagina. Imagina, eu não sei nadar. Maia coloca as roupas para enfrentar o mar. My car keys. Ela precisa se proteger do impacto nas muitas vezes que cai. E do frio. A água de Nazaré é gelada. É uma verdadeira ginástica. Ela ainda tem que empurrar sozinha o jet ski. Ela vai ao encontro da sua equipe. Às vezes, é preciso esperar muito tempo para surfar uma boa onda. Foram muitos dias tentando surfar a maior onda. E Maia conseguiu surfar uma onda gigante que, pelos primeiros cálculos, teria 24 metros, tamanho equivalente a um prédio de 8 andares. Agora, Maia espera a confirmação do tamanho da onda para entrar para o livro dos recordes e fazer história. Uma terra mágica. Castelos que parecem ter saído de um conto de fadas. Portugal se moderniza, mas não perde a majestade. Os vilarejos medievais nos levam de volta ao passado. Era nesse Palácio de Évora que, mais ou menos 500 anos atrás, a família real portuguesa costumava passar longas temporadas. Na época, Évora era a segunda cidade mais importante do Reino de Portugal. A primeira era Lisboa. Aqui era o lugar das caçadas, das grandes festas e das celebrações. Por sua importância histórica, Évora é considerada hoje patrimônio da humanidade. É uma cidade muito antiga, 2000 anos de história. É a memória que explica muitas cidades construídas pelos portugueses pelo mundo, nomeadamente no Brasil. Como? Qual a cidade brasileira que foi inspirada em Évora? Olinda, São Salvador da Bahia na sua origem. Quando a gente presta atenção, o casario de Évora é mesmo bem familiar. Diferente de Sintra, com seus cenários grandiosos. A muralha do Castelo dos Mouros. O Palácio Nacional da Pena, no alto da serra, é uma construção diferente que mistura estilos e cores. Percorrendo o palácio, dá para imaginar o estilo de vida daquela época. A mesa real parece à espera de convidados. Mas, para nós brasileiros, o Palácio de Queluz é especial. Foi aqui que a família real morou antes de fugir para o Brasil. Esse quarto, chamado de Quarto Dom Quixote, tem muita história. Ele foi utilizado por muitos monarcas e também foi aqui, nesse quarto, que nasceram 7 dos 9 filhos de Dom João VI e de Dona Carlota Joaquina.
Dom Pedro de Alcântara, nosso primeiro imperador, nasceu e morreu nesse quarto. Na parede, uma pintura mostra Dom Pedro I, já doente, cercado pela família. Atores e músicos nos levam de volta ao passado. O Antônio trabalha há 25 anos nesse ambiente de luxo e poder. Mas ele garante que a maior riqueza de Portugal é mesmo o jeito simples do povo português. Conseguimos ser francos, conseguimos ser verdadeiros e pronto, e conseguimos receber muito bem. Olá! Os portugueses também conseguem preservar seu passado costurando uma atividade que atravessa gerações. Aqui nessa vila portuguesa é muito comum a gente encontrar mulheres trabalhando assim, bordando tapetes à mão, os famosos tapetes de arraiolos. Uma tradição de mais ou menos 600 anos que continua viva e até hoje tem sido a base da economia de várias famílias daqui. Essas senhoras, por exemplo, trabalham em média 8 horas por dia bordando tapetes. Olha que incrível! Os tapetes de arraiolos mostram ainda hoje a influência da passagem dos mouros nessa região. Quando o tapete fica pronto, que você olha assim, qual é? Dá Você vontade sente de ali orgulho? apreciar e coisa. Todas vocês têm esses tapetes em casa? Tem. É difícil saber qual o tapete mais bonito. Esse aqui, por exemplo, esse tapete aqui é maravilhoso. Pronto, esse é clássico, este é clássico. Este é um desenho do século XVIII e está com cores antigas. Quanto tempo, mais ou menos, para fazer um tapete como esse? Ora bem, este mais ou menos, trabalhar às 8 horas, 4 meses. 4 meses? Sim. Agora, esse aqui, olha, Hortência, é completamente diferente, é outro desenho. Um desenho moderno. Esse é um desenho moderno? Sim. E você se inspira em quê para fazer esse tipo Era de de uma desenho? revista de decoração, uma sala com um sofá em cima, eu achei giro e disse, não, eu vou transformar isto em tapete. E pronto, já está um tapete. Olha, para fazer esse tipo de trabalho tem que ter, além de técnica, muita dedicação. Essas senhoras aqui trabalham assim há mais ou menos 35 anos. Todas aprenderam bem pequenininhas, por volta de 4, 5 anos de idade. Elas têm filhos, mas detalhe, nenhum filho quer aprender esse tipo de trabalho. Ninguém quer bordar tapete. A minha filha nunca teve interesse em aprender, porque lá está. Eles têm a geração dos computadores, né? Dos telemóveis. E pronto. Agora, se ninguém, essa geração nova, né, se não quer aprender, essa é uma arte que pode acabar? Vai. Maria Hortência já ensinou essa arte para mais de 200 mulheres. Ela acha que é preciso modernizar. Nós estamos numa época muito moderna, então temos que evoluir, não podemos passar no passado. Tem na culinária portuguesa. Chefes de cozinha jovens criam e reinventam pratos tradicionais, como o pudim de azeite, uma receita do chefe José Avilés. Os ingredientes são poucos: ovos, açúcar, mel, raspas de limão, canela e o azeite, que entra no lugar da manteiga. Acho que o maior truque dessa sobremesa é o equilíbrio entre os ingredientes. Bem, olhando assim, parece simples. Isso é bom ver quando uma sobremesa tão boa é tão fácil. Mas falta o toque final: canela, raspas de limão e mais um fiozinho de azeite. É bom num grau que eu não vou poder gravar mais, eu vou ter que parar. Desculpa, eu vou passar a receita para vocês. Mas eu vou ter que parar, imagina, olha isso aqui tudinho.
É meu. Vai, agora eu vou comer. A área rural portuguesa é um dos orgulhos do país. E o Alentejo ainda guarda tesouros bem escondidos, como essa região que fica no litoral. Comporta começou a ser descoberta pelo mundo há pouco tempo. As praias ainda são assim, quase desertas e com areia branquinha. A 120 quilômetros de Lisboa, é um paraíso quase intocado. A Caterine e o Christian são alemães que já moraram no Brasil e resolveram passar uma semana aqui na Comporta. Por que você escolheu esse lugar? Comporta é um lugar bastante segredo ainda. Tem natureza, tem o mar, tem pouco da gente, se nota. Então é um lugar muito legal para relaxar. As cegonhas parecem saber disso. Elas passam por aqui na época da migração, mas o lugar é tão tranquilo que muitas fazem seus ninhos e ficam para sempre. Comporta é um lugar calmo e simples, mas algumas casas chamam nossa atenção. A região de Comporta, vem sendo protegida há tanto tempo dos olhos do mundo, porque quem vive aqui faz questão de esconder o que é considerado um pedaço do paraíso. Aqui em Comporta existem casas assim espetaculares, que passam de geração a geração. Essa é uma delas, uma casa típica de Comporta, uma casa tradicional da região do Alentejo. Vocês vão conhecer. Nossa, bom, aqui dentro realmente essa casa impressiona. Para começar, a altura do teto. Só que o teto alto assim tem uma explicação. Aqui, no verão, é muito quente. Então, se você tem o telhado bem alto, é claro, o ar circula melhor e aí a casa fica mais fresca. Mas isso é só o início. Olha que coisa maravilhosa. O nosso guia aparece logo. Olha, cada vez que a gente muda de ambiente nessa casa, a gente tem uma surpresa. Agora aqui, por exemplo, é o salão de leitura, ou melhor, a biblioteca. É um lugar lindo e dá para imaginar, a gente passar horas aqui sentada, lendo. O dono da casa é o português Vasco Aragão, nascido e criado no Alentejo. Ele explica que as leis da região ajudam a preservar a tranquilidade em Comporta. As propriedades não se podem repartir muito, não se pode dividir, também não dá acesso à compra fácil, porque também não é fácil construir. Então vamos continuar com esta zona protegida por muito mais tempo, eu acho. Eu acho que para sempre, porque a legislação é apertada e eu acho que vamos ficar sempre por aqui escondidinhos. Para mim, o sítio mais bonito de Portugal. Um lugar especialíssimo que os portugueses fazem de tudo para esconder dos olhos do mundo. Lisboa está se modernizando, lembra? Mas uma imponente construção no ponto mais alto da cidade sempre nos leva de volta ao passado. As muralhas do Castelo de São Jorge já viram de tudo. Visigodos, mouros, a realeza e até prisioneiros. Hoje, elas testemunham uma outra invasão, a de turistas, seduzidos por esse novo Portugal. A cidade está cheia de novidades em todos os setores. Quando a gente entra num lugar como esse, cheio de plantas, fica difícil imaginar que isso seja um lugar de trabalho. Mas é. Há mais ou menos 1 ano e meio está funcionando aqui em Lisboa
um espaço de trabalho compartilhado. Profissionais de várias partes do mundo, né, que não querem mais ficar fechados dentro de escritórios, estão preferindo trabalhar assim, em espaços coletivos. Os ambientes são assim, bem descontraídos. Cada um trabalha onde e como quer. Metade dos profissionais que trabalham aqui é estrangeira. Tem muito brasileiro, como o paulistano Maurício. Há um ano, ele trocou um emprego numa seguradora do Brasil e veio para Portugal com a família. Eu não conhecia Portugal, nós mudamos para cá sem conhecer. Encontrou o que você estava procurando? Sim, qualidade de vida, equilíbrio. Eu consigo me movimentar da minha casa para o trabalho em 20 e poucos minutos. Vivo perto da praia. Você está feliz? Eu estou feliz, com certeza. Tá bacana morar aqui. Nesse espaço de trabalho compartilhado, a gente tem a cada momento uma experiência diferente. Agora, por exemplo, dá para acreditar que essas pessoas estejam trabalhando? Mas elas estão. Essa moça aqui, por exemplo, é brasileira, está aqui sentada no bar, tranquilamente, tomando o chazinho dela, mas ela está trabalhando. Qual é a coisa mais importante que você aprendeu nesse tempo que você está trabalhando aqui? Eu acho que é essa coisa de você abrir para o novo. Eu posso ter ideias que eu não tenho, talvez fechada no escritório normal, e tendo aqui conversando com pessoas que fazem outras coisas diferentes da minha. Você está feliz aqui, Ana? Ah, estou muito feliz. Eu acho que todo mundo está muito feliz aqui. Acho que ninguém quer ir embora desse lugar.